Boa tarde. Nós temos um problema muito grande no estado de São Paulo, que são as comunidades, né? As favelas. Nós vemos alguns barracos em 4 andares, mas isso se dá muito em conta do déficit habitacional que a gente tem. Nas comunidades, o índice demográfico ele é muito maior do que em outras regiões. Mas em São Paulo nós temos aí um pouco mais de 500 mil moradias como déficit. Isso numa faixa salarial de 1 a 3 salários mínimos, né, sem contar para cima. Existem alguns subsídios, né, que o governo federal proporciona, como a Minha Casa Minha Vida. O estado de São Paulo, ele tem se eu não me engano, Casa Paulista, né? Tem o CDHU e tem o Casa Paulista, né, que é um subsídio para quem é funcionário público, e isso não é aberto para todo mundo, para todas as famílias que realmente necessitam. Queria saber se existe alguma proposta, alguma coisa nesse sentido de incentivar esse setor, né, da construção civil no estado de São Paulo, a poder acelerar, porque acho que seriam 100 anos, na velocidade em que se anda, seriam 100 anos para se conseguir zerar o déficit habitacional só no estado de São Paulo. Se a gente consegue, se tem algum projeto, alguma proposta nesse sentido, né, para acelerar. Questões primeiro? Estadual primeiro, né? O estadual, né, o senhor? É que como eu tenho as 3 esferas, né, você vê, já foi municipal, tem noção tudo do estadual, então, mas eu faço um complemento, até porque eu vi o orçamento. Eu tive uma discussão no Fala Que Eu Te Escuto, quando um secretário da gestão passada, até fiquei com dó, porque assim, eu olho muito orçamento, né, inclusive da prefeitura, e aqui a gente tem a Coab, né, também, que tem aí, estava parada, uma companhia criada para os municípios em 60 e pouco, que era para melhorar esse déficit. E você está com razão, só acrescenta mais 50, são 550 mil residências, déficit habitacional, são moradias precárias, o nome que você quiser dar. Foi falado agora muito porque o prédio ali, quando a invasão começou, muita mídia fala, 500 e tanto, tal, déficit, e não sabe bem aonde é que a coisa está acontecendo. É a primeira pessoa que eu vejo pontuar bem, né, onde que está. O fato é que o orçamento do município, ele tem subsídio para comprar, inclusive a terra, você deve ter visto isso, né, a questão da favela e tal, e eu falei isso, o secretário da habitação na época, que era do PT, estava no Fala Que Eu Te Escuto, ele deixou cair a linha, porque eu mostrei quanto que tinha o orçamento, eu falei, mas é uma canetada do senhor e pronto, dá para começar a pensar nisso. Foi a favela que pegou fogo, você lembra? Fui chamado lá. E tem orçamento no município e também tem orçamento no estado. Se você for na Secretaria da Educação, tem esse subsídio. Basta ele ser melhor provocado para isso. Foi muito falado de déficit habitacional, mas é que na hora de você redigir a LDO, você tem que primar para aquele dinheiro ser mais designado para lá. Alguém tem que pedir isso, né? Não adianta discutir se você não faz essa busca, né? A gente tinha, por exemplo, em 1980, na época do Mário Covas, construiu muito moradia, inclusive para PM, tinha mais para essa área, para professor. Quando o dirigente pensa na área e faz a execução, aí você consegue sanar o problema. Agora, se a gente não provocar e provocar orçamento para isso não vai acontecer. Então é bom você lembrar, porque me faz pensar, uma das coisas que a gente tem que buscar lá é buscar no orçamento esse dinheiro, está empregado aonde? E quando ele não é usado, como acontece no SUS e em outros lugares, ele termina voltando para o orçamento, e aí no próximo plano talvez não seja tão utilizado para tanto. Tem que provocar, né? Tá certo? Tá certinho, Mário? Vamos lá. Meu pai, quando foi governador, nos primeiros 4 anos de governo dele, a CDHU fez 100 mil casas, entregou 100 mil unidades. A quantidade era a somatória de tudo que tinha sido feito até aquela data, em todos os anos anteriores.
Foi um trabalho bastante grande, intenso. Em 4 anos, 100 mil casos, 100 mil unidades, não é muita coisa. Mas, ainda assim, hoje o déficit é desse tamanho. Você tem o seguinte, numa situação de desemprego como nós vivemos, a construção civil é o lugar mais apropriado para você dar vagas de emprego. Ainda que não seja qualificada, mas você coloca uma contingente grande de pessoas para trabalhar. Bem, mas não adianta você incentivar a construção civil se não tiver, as pessoas não tiverem capacidade econômica para comprar o imóvel. Então, aí eu já não estou falando de baixa renda, estou falando do mercado imobiliário de uma forma geral. Por isso, é preciso que a economia seja reativada. É preciso que... Há uma briga muito grande entre economistas, porque você não pode reanimar a economia, porque você vai aumentar o consumo, aumentando o consumo vai ter escassez, os preços vão aumentar e vai gerar inflação. Então, não. Então, reduz o movimento da economia para você evitar o consumo. Só que aí você começa a gerar desemprego. Porque, não tem consumo, não tem produção, você manda as pessoas embora. É preciso inverter essa lógica. Eu acho até que se você aumentar o consumo, você vai ter mais investimentos para as pessoas produzirem mais. Enfim, mas essa é uma lógica, uma briga, uma queda de braço do sistema econômico em relação aos pontos de vista. Eu não sou economista, eu sou advogado, e às vezes eu tenho uma certa ideia de que o economista olha para a gente como um rato de laboratório, e aí eles vão inventando as suas fórmulas. Se der certo, muito bem, se não der certo, faz outra fórmula, muda a lógica. Bom, se é assim, então também quero apresentar a minha lógica. Tem que fazer com que a economia gire com muito mais rapidez. Se isso acontecer, você vai dar mais oportunidade para as pessoas que hoje, em grande parte, não têm condições financeiras sequer para sobreviver. Não estou falando de ter uma moradia. Tem sistemas que eu acho que podem ser aplicados do Estado, ao invés de fazer uma casa e vender a casa, ele fazer a casa e alugar a casa para alguém. De tal forma que, ao final daquele processo, ela não tenha que pagar, e ao final aquilo possa ser destinado para uma outra família, num outro momento. Esse é um sistema possível de ser feito. Não é feito aqui no Brasil, mas é possível de ser feito. Existe também, na época que meu pai foi prefeito, para governador mesmo, mas quando ele foi prefeito, o sistema de mutirão, que acaba sendo mais barato. As próprias pessoas, os próprios usuários, no final, ajudam na construção. Você diminui um pouco da mão de obra, e ao diminuir a mão de obra, fica mais barato, você pode produzir mais. Enfim, como todas as áreas aqui, saúde, educação, habitação, segurança pública, os programas são variados, você pensa, mas fundamentalmente você precisa de recursos, sempre precisa de recursos. Aonde que a gente vai tirar recursos num Estado que já que tem a maior carga tributária, se não é a maior do mundo, é uma das maiores do mundo? Não é aumentando imposto, não dá para aumentar mais. Ao contrário, é possível até se pensar em reduzir algum imposto. Mas é preciso que você corte os custos. Se você corta, qualquer dona de casa sabe disso. Se você tem um orçamento de 10 e gasta 12, você tem que cortar um pouco das suas despesas para comprotar os 10 que você tem de orçamento. É a mesma coisa. Nós temos uma máquina estatal extremamente cara. Grande parte desses impostos são consumidos só para manter essa máquina. Sobra muito pouco para investimento. E é investimento geral, na construção de ferrovias, na construção de rodovias, na construção de portos, na construção de infraestrutura para agricultura, para você ter silo. Hoje o sujeito produz, não tem onde guardar, ele joga fora. Um país com a dimensão que nós temos, tem gente passando fome. Como é que pode isso? Um país que vai ser, certamente no futuro, o grande produtor de alimentos para o mundo. Tem gente passando fome.
Aqui devia ter, o alimento devia estar sendo... não tem cabimento. Então, qualquer coisa que você, qualquer área que você pense para ser melhor desenvolvida, é preciso fazer todas aquelas reformas que são repetidas há anos e anos e que não são feitas. Reforma tributária, sem empoderar mais os municípios, dar mais tarefas para eles fazerem, mais recursos para eles fazerem as tarefas. É você fazer a reforma política, é você fazer a reforma previdenciária. É preciso você mudar o conceito do Estado, é preciso você enxugar o custo do Estado para sobrar mais dinheiro para investimentos. Essa é a tarefa básica. A partir daí você pode ter N programas na área de habitação, na área de segurança, em todas as áreas. Você tem milhares de quilômetros de fronteira seca no país. Por onde entra droga, por onde entra armas, por onde entra o contrabando, entra tudo. Nós não temos um sistema de vigilância adequado. Custa caro. Ia ser entregue agora um sistema importante para fazer essa vigilância. Foi adiado por mais 10 anos. Porque não tem recurso para fazer. Será que daqui a 10 anos a tecnologia que está sendo empregada ela ainda vai ser suficiente para fazer a vigilância? Então, você fica correndo atrás do rabo, entendeu? Você tem que, eu acho que tem que ter realmente, e aí me permita, o Podemos, o partido do qual eu faço parte, tem um candidato a presidente da República, o Álvaro Dias, que é o único candidato, de fato, que fala de um rompimento do sistema. O que ele está falando é exatamente isso, é preciso você mudar esse sistema, porque senão os problemas vão continuando e só vão sendo postergados. Então, meu amigo, não vejo outra solução a não ser fazendo as reformas necessárias e mudando um pouco a postura, o empenho, a eficiência. Se perde muito dinheiro também na ineficiência e na corrupção. Então, se você não mudar o sistema... Tenho uma dúvida, não sei nem se a legislação permite. No estado de São Paulo você tem a outorga onerosa, que você vai construir num lugar, você pode construir duas, na cidade de São Paulo isso, que o que você quiser construir mais, você paga por isso. E essa outorga que você paga, ela vai para um fundo que é destinado à infraestrutura para a população. Existe uma forma de, nesse caso, dos 40% que é gerado de impostos para o governo federal, ser criado um subsídio, que esse subsídio ele criaria um fundo para subsidiar essas construções? No fundo é o seguinte, volta 3% do total que é arrecadado. A gente contribui com 40%. Se você conseguir devolver um pouco mais do que isso, seja lá o que for, você pode ser para qualquer destinação. Pode ser para habitação, pode ser para qualquer outra coisa. Pode ser até para ir para o orçamento para aplicar em todas as outras coisas. Né? O fato é que você tem que fazer a briga para que venha mais. Não vão abrir mão, ninguém abre mão de receita. Você não vai resolver o problema. Você vai criar um outro problema. Não vai, porque na verdade não é uma coisa que passa pelo Estado e o Estado que manda. Você na tua empresa, quando você paga o IPI, ou quando você passa o imposto de renda, você está passando direto para o governo federal. A Lei Rouanet, assim como as leis de incentivo ao esporte, que tem também, que é parecido com a Rouanet, só que é para esporte, é exatamente para você. São duas áreas que sempre nos orçamentos são orçamentos muito pequenininhos, é a maneira que se encontrou para ter um pouco mais de recurso, né, de aporte. No fundo, o governo federal está abrindo mão de parte do dinheiro para colocar em projetos culturais e de esportes. Ok, esse pode ser um caminho para habitação? Pode. O programa Minha Casa Minha Vida é um pouco isso. Você tem subsídio ali. Uma parte o governo paga, né? Enfim, programas assim são possíveis de serem feitos, mas eles não podem ser para a vida toda. Eles são temporais.
O que é para a vida toda é você ter um sistema mais eficiente, menos corrupto e mais enxuto, porque aí vai sobrar mais dinheiro para todas as áreas, inclusive a de habitação. O amigo se identifique, por favor, a pergunta. Oi, sou Walter Gamberini, amigo do Siglione há 20 anos, advogado, senador, Lira, meu respeito, sargento. De um problema no estado de São Paulo que eu tenho visto acontecer demais, senador e deputado, para mim vocês já estão eleitos, tenho meu voto, meu respeito, sempre. É com relação à mobilidade. Eu vejo obras, metrô, trens, que vão de um lugar incerto para lugar nenhum. É um absurdo. São obras que a gente vê com fins eleitoreiros, né, senador e Walter, deputado, porque o principal de uma metrópole como São Paulo, eu tive a oportunidade, como advogado, de advogar na Paraíba, no Ceará, e a gente vê lá que é precário a forma de mobilidade, né? Você tem que ir muitas vezes de carro, porque você não tem nem ônibus, nem transporte público, não tem nada. Mas aqui, principalmente, no nosso estado, é vergonhoso a forma que ela se dispõe. Eu vou citar um exemplo para vocês daquele metrô, trem que está indo para o aeroporto de Guarulhos, que está indo de lugar nenhum para... Ele sai de uma estação, ele não chega até o aeroporto de Guarulhos, ele chega antes, onde uma pessoa tem que pegar um ônibus e ir para dentro do aeroporto. Eu acho isso, uma obra dessa, tudo bem que foram na época da Copa, mas ela não foi terminada e continua lá e não resolveu. Que mobilidade estranha. Ou o metrô aqui do Campo Limpo, que ele vem de lá e não está chegando na estação Santa Cruz, que deveria, né, chegar ali e fazer baldeação. Eles não se interligam. Eu acho isso uma falta de planejamento tão grande. E eu queria saber de vocês, com relação a a malha rodoviária, a malha ferroviária e os transportes, o que vocês pretendem? Eu até falei isso com o Walter, vamos legislar a respeito disso, vamos atrás, vamos ver o que é, e o que o senhor pretende, senador, nesse sentido, para fazer alguma coisa útil, porque eu tenho visto, sim, o metrô foi um avanço, foi em São Paulo, ele ajuda muita gente, mas ele está superlotado, não temos mais como fazer essa mobilidade de pessoas, né? Os trabalhadores não têm essa situação pelo número da população que tem. Então eu gostaria de saber de vocês o que vocês têm na cabeça com relação a esse tipo de mobilidade. Quem primeiro? Estadual primeiro, né? Só vou passar uns números então, porque vou passar os números interessantes, eu até brinco com essa situação, né? São 44 milhões de pessoas, 22 milhões de carros, né? Não é isso? Metrô a gente já tem. O metrô é um ponto, eu tive com o Luiz na época do 2014, todo mundo reclama do metrô, porque o metrô é isso, é aquilo. Só que o metrô carrega quase 7 milhões de pessoas, né? Por dia, né? Quer dizer, se não tem metrô também, a cidade de São Paulo parava, são 11 milhões de pessoas. Estou dando número, né? Agora, também tem uma realidade, né? Se você pegar que o estado todo tem 44 milhões e 22 milhões é carro, então tem 22 milhões de pessoas em cima do banco, que é IPI, ICMS, tudo que dá de produção que vai para o estado, né? Bom, isso foi um sistema que foi adaptado. A gente saiu de uma área que a gente tinha, que é uma área de expansão, tem nos Estados Unidos, em todo lugar do mundo, tem, que é a ferrovia. Eu trabalhei na FEPASA, e naquela época, as 5 ferrovias, quando elas se uniram, era para expandir o estado. Infelizmente, isso foi desincentivado, a gente teve problemas, e a gente caiu em transporte rodoviário. Não para o cidadão, né? Você vê, o transporte rodoviário ele abastece a máquina do Estado na questão até do comércio, mas é difícil. Olha o que aconteceu agora com toda a greve de caminhoneiro. Todo mundo ficou dependendo, né? Os caras pararam o Brasil. Né?
Para transporte público, que é mais função do município, a gente tem 450 mil ônibus. Então a gente precisa repensar em todo esse sistema. Tem que, aqui, o senador pode explicar melhor, ele foi vereador e ativo, né? Inclusive você teve trabalho, questão de construção, reaproveitamento de material para construção e tal. Mas quando você faz aquele plano diretivo, a gente tem que pensar em reestruturar essa malha interna de trânsito, que é muito São Paulo, são 8 milhões de carros, né? É a maior que tem, poucos ônibus e um metrô que só tem na cidade. Então, o que eu posso dizer para vocês é que os números realmente não batem a realidade. A gente tem que fazer um investimento maior. Estado, União e prefeituras. Aí tem que ser incentivado em escala, porque senão a gente vai continuar na produção do banquinho, que é o carro. O carro abastece tudo isso, os cofres públicos, e agora você não tem como reverter de forma rápida. Você tem que ir pela beirada melhorando isso. Até quero escutar o Mário sobre isso, porque como ele tem a gestão da prefeitura, deve ter o plano diretivo, deve ter toda essa área pública, né? Esse estudo que tem do trânsito diário. A gente tem aqui dias que pode em placa, dias que não podiam entrar no centro, enfim. A cidade de São Paulo aí é o pior fogo que tem toda essa questão do trânsito. E quando a gente fala em transporte para o cidadão, você reclama aí, o pessoal de táxi tem aqui, fala, tem 35 mil e a prefeitura agora abriu para o Uber, mas a grande verdade é que falta carro para todo mundo, né? Você não tem aí. Se o metrô parar um dia, não vai ter Uber, nem táxi, nada que consiga suprir a cidade de São Paulo. A gente pode se mirar na cidade para depois pensar no país. Falta malha ferroviária, isso é uma falta do pensar do gestor. Eu vi no orçamento federal que existe um estímulo à malha rodoviária e hidroviária, mas para a malha ferroviária, se eu falar o orçamento aqui, você vai ficar bobo. São 2 bilhões de reais, quer dizer, né? É brincadeira isso. Está no orçamento de 2018 e provisionamento para 2019. Isso que o Temer conseguiu botar. É difícil, né? Tem que repensar isso. Mas eu queria discutir isso. É um problema sério, né? Porque se não tem metrô, como é que fica? Se não tem transporte, como é que fica? Bem, primeiro, deixa eu discordar de você de uma coisa. Tem planejamento sim no metrô. Se você for lá um dia, se você tiver oportunidade de ir lá, você vai ver o seguinte, ele já tem planejamento de várias outras linhas. A definição de se vai ser essa ou aquela linha segue uma certa lógica. Você pode até dizer, e eu concordo com você naquele terminal lá do aeroporto, que é uma coisa assim, sem compreensão, eu não entendi. A impressão que dá é que ali não terminou a obra, porque realmente para no meio do caminho ali, para próximo, mas não para no aeroporto. Ali tem alguma coisa equivocada, eu acho que a obra não está terminando. Mas em relação ao resto, as linhas, ela tem uma determinada lógica sim. Se você lembrar, o metrô começou com uma linha norte-sul, leste-oeste, que é para você fazer um cruzamento. Depois você começou a fazer outras linhas interligando. O ideal é você ter um desenho como se fosse uma teia de aranha, né? De tal forma que você tenha linhas circulares e linhas perpendiculares cruzando. Aí você pode fazer o teu roteiro em função do teu interesse. Então, um roteiro mais rápido, mais curto, o roteiro mais vazio, de trem, porque o caminho é maior, mas é mais vazio, um roteiro que tenha, sei lá, museus ou não sei o quê, do teu interesse. Mas isso, numa cidade que já existe, você criar um metrô embaixo dela, ela tem as dificuldades inerentes a isso. 50 anos de metrô já tem. 50 anos de metrô, mas nós temos uma malha que dá uma média, acho que 2 km por ano. Algo como se... Então, é caro, mas como eu disse no começo aqui da nossa conversa, todo o dinheiro investido aqui no metrô em São Paulo é recurso do governo do estado. Não tem recurso do governo federal. Talvez se você tivesse um pouco mais, nem da prefeitura. Teve um momento, quando o Kassab foi prefeito, um pequeno aporte da prefeitura. Mas um pequeno aporte. O resto é sempre dinheiro do estado. Bem, com todos os outros obrigações que o estado tem que fazer, o ritmo vai depender da sobra de caixa.
Quer dizer, quando se reclama muito assim, ah, não, mas São Paulo, pô, as obras, o ritmo é muito lento, não anda e tal. Mas tem um senso de responsabilidade aí, porque, afinal de contas, os salários estão sendo pagos em dia. Quando você pega no Rio de Janeiro, por exemplo, que teve Copa do Mundo, teve Olimpíadas, teve pré-sal, que foram injeções de dinheiro para aquele estado, e você vê salários sendo parcelados, aí você vai ver que houve uma certa descontrole da gestão pública. O atraso, às vezes, significa responsabilidade. É priorizar aquilo que é, de fato, mais importante. E poder atrasar aquilo que pode esperar. Ali, se você não tiver... E, de fato, é o seguinte, o metrô hoje é tão cheio porque ele é um bom transporte. Ele é um bom transporte. E ele foi dimensionado para um número muito menor de passageiros. As estações foram pensadas, criadas, inauguradas para um determinado volume de passageiros, só que hoje ele está transportando muito mais do que isso. Por quê? Porque para o passageiro, para o cidadão, é melhor até ele pegar um transporte que às vezes é lotado em determinado horário, determinada linha, do que procurar ficar atrás de ônibus que muitas vezes não chega, no meio do tempo, com chuva, com sol, enfim. O transporte não é ruim. Ele é bem avaliado do metrô. Ele é cheio, realmente é cheio. E acho que ele é cheio exatamente por isso. Aliás, no sistema de saúde também é assim. Quando você tem alguma coisa que funciona bem, vai todo mundo para lá. E aí fica cheio. O Hospital das Clínicas é um pouco isso. Ele é referência no Brasil inteiro, é referência na América Latina, vem gente de fora para ser tratada aqui. Aí você vai lá e vê gente na maca. Você fala, não, mas esse hospital aqui com gente na maca, um hospital é ruim. Não, não é isso. É porque o excesso de gente faz com que, para você atender um número maior de pessoas, você acabe permitindo que algumas pessoas esperem na maca. O transporte, no caso do metrô, é bem isso. Ele tem um acúmulo de passageiros em função da sua malha ser pequena ainda, e em função dele ser uma boa, ou talvez a melhor alternativa de transporte coletivo que nós temos na cidade. No caso daqui, dessa linha que você falou que não chegou na Santa Cruz, mas o sentido dela é chegar lá. Ah, não sei. Aí tem a ver com a construção, o que é mais fácil, o que é mais lógico para a construção, porque ainda tem esse problema. Como o trem ele vai e volta, você não consegue fazer uma linha com várias estações sem que ela esteja totalmente pronta. Você não consegue entregar estação por estação, porque ele tem que ir e voltar, entendeu? Então, tem alguns detalhes técnicos que a gente, às vezes, não analisa. Eu fui nas obras do metrô aqui, na Avenida Ibirapuera, fui ver. É um negócio impressionante. Mas você imagina essa serra, como é que vai ser. O trem-bala não existiu exatamente, que se ligaria São Paulo ao Rio por causa da serra. Porque você teria um problema sério lá. Enfim, mas você poderia ter alguma coisa que ligasse a Campinas. Eu acho que o futuro vai ser esse. E não precisa ser por metrô, não precisa ser embaixo da terra, pode ser por cima da terra. A verdade é que o país fez a opção pelo transporte sobre rodas e não sobre trilhos, né? Há muitos anos. Então, uma parte da malha ferroviária hoje está sucateada e não está em uso. Não está em uso. Em alguns lugares foram cobertas por asfalto por cima. Você perdeu até o trilho que existia antes. E nessa greve dos caminhoneiros, voltou de novo essa história de que, como é que o país não investe, um país com a dimensão, não investe num transporte que é um transporte mais barato do ponto de vista de frete, né? Mas não é mais barato na construção. Se você fizer 1 quilômetro de estradas, ela custa mais barato do que de linha férrea. Até porque na linha férrea você precisa da máquina, você precisa
do trem, e você precisa das estações também, não é só o trilho. Então, acaba ficando mais caro. Senhor Walter Estevão, por gentileza, pergunta do Jornal ABC, né? Pergunta para o Walter. Obrigado. Bem, Walter Estevam Júnior, eu sou jornalista também, presidente da Associação Comercial de São Caetano. Só em relação à questão, bem, Rosa, em questão do metrô, em qualquer lugar do mundo, você entra no metrô na calçada com uma escada de 2 metros. Aqui se faz grandes monumentos, que nem foi agora do Morumbi. Na minha visão, dinheiro desperdiçado. Dizem, não, tem que ser coisa grande, tem que pensar no futuro. Nova York, você entra no metrô em 2 metros de escada. Então tem alguma coisa errada. Mesmo na questão das estações, dá para fazer sim a linha e depois fazendo as laterais. É só questão de planejamento e de querer fazer. Mas isso é só questão de opinião. Em relação ao Brasil, ao São Paulo, não falta dinheiro, não falta recurso, não falta nada, tanto São Paulo no Brasil. O que falta é quem comanda, quem legisla, quem está no judiciário de querer fazer o certo. Porque nós temos no governo federal 40 milhões de comissionados, 40 mil comissionados. Em São Paulo, 27 mil comissionados. Eu tenho certeza que com 20% disso, se fosse funcionários que tivessem feito concurso, teria sido resolvido o problema, nós teríamos um custo muito menor, com dinheiro sobrando para fazer tudo isso que precisa. Quando nós vamos conseguir realmente que não precisa ter um monte de funcionário, de cabide, para não falar de pessoas que nem vão, né? Mesmo na Assembleia, a gente sabe que cada deputado tem lá 10 assessores, 15, e eles ficam nas suas bases, como dizem os deputados. Gente, nós estamos precisando de gente para dar aula, para ter médico, e não para ficar na sua base. Vamos lá? Não? É bem interessante esse questionamento, porque eu fui questionado também, né? Você é a favor do aumento? Eu falei, não é constitucional, né? Eu gosto sempre que a lei diz tudo, né? Aumentaram agora os deputados, o que o senhor acha? O senhor vai entrar lá, tal? Eu falei, não é constitucional, está ganhando mais, né? O próprio governador falou, né? Que eu também acho que tem 25 funcionários, não é 15, não, aqui é 25 funcionários, né? Fico pensando o seguinte, com tudo isso, Walter, com tudo isso, tem gente que trabalha bem, que é o caso do Mário Vilar, tem gente no gabinete dele que trabalha super bem, saúde, educação, dá andamento, e com todos esses funcionários tem gente que trabalha muito mal, não faz nada, né? Quer dizer, fica 25 cara amigo do amigo, o sujeito recebe pelo Estado, em vez de trabalhar em benefícios, recebe muito bem, né? Recebe bem, com todos os benefícios, porque não tem nenhum emprego aqui que você receba tão bem, que paga tudo, o Estado paga tudo, e não faz nada. Então o que eu vejo é uma moralização, né? Se isso é a pergunta que você está se questionando. É por isso que tem essa mudança desgraçada, 50% da máquina sendo, 52% da máquina consumida pelo funcionalismo. Eu acho que é o momento que a gente vai repensar. Pessoas que nem você, as pessoas vão questionar quando eleger. Olha, a gente vai botar esse cara, tem 300 negros atrás dele, mas se tivesse 300 negros que trabalhassem efetivamente para saúde, educação, segurança, agora eu vou virar meio candidato, mas eu quero botar gente qualificada, de saúde, educação, segurança, médico, policial, que tiver aposentado, advogado, porque como é que legisla na casa que tem que legislar sem advogado? Fica ali, bota o cara que não sabe de lei para poder estar dentro do gabinete, enfim. A OAB tem isso, a gente tem uma sala na Assembleia Legislativa pouco é usada. Você sobe no 3º andar, eu queria ver as PLs, projeto de lei. Tem coisa ali que eu acho que o sujeito pensou de noite e botou em um papel, entendeu? Agora, isso tudo mexe com orçamento público. Orçamento público é dinheiro, é a vida nossa. Eu não vou tirar a tua razão, tá certo, mas o momento de mudar é agora, né? Tem que escolher, não é um cara que nem eu, né? Nem só Mário lá, tem que mudar o país todo, né? Moralizar muito, né? Bem, eu não tenho uma visão crítica como você. Desculpe. Eu acho que quem tem responsabilidade pública, ele tem que prestar bem o serviço. Eu posso fazer um serviço sozinho, mas será que eu vou prestar um bem serviço? Não sei, tenho dúvidas. Eu conheço generalidades de vários temas, mas para você ter um pouco de profundidade, é preciso que você se recorra a pessoas para te ajudar.
E não acho que as pessoas concursadas sejam mais qualificadas que as não concursadas. Pelo menos a experiência me mostra exatamente o inverso. As concursadas, muitas vezes, pela estabilidade do concurso, acabam não tendo o incentivo para produzir o máximo que poderia. Não tem garra, não tem... É ruim de você generalizar. É bem ruim generalizar, porque também a gente vê muita gente no funcionalismo que desempenha um grande papel. Mas eu vejo também gestores que não podem mandar o sujeito embora, que é um sujeito que não trabalha, um sujeito que não corresponde, que não produz e que ele tem que manter aquele sujeito lá. O que é pior? É esse sujeito nessa função ou alguém numa função de confiança e que esteja trabalhando? Talvez a crítica que nós temos em comum é o seguinte: é o excesso, é a mordomia, é aquele que faz as coisas que faz a coisa para benefício pessoal, a coisa para um compadrio, uma coisa de favores. Aí nós estamos de acordo. Agora, eu não concordo nem com o sujeito está lá exercendo uma função, ele pode fazer aquilo sem cobrar nada, sem uma remuneração. Ok, pode. Quem é que vai fazer esse papel? Quem tem como ganhar dinheiro de outra forma. E essa outra forma, de repente, é a pior forma possível. Não. É como um juiz. Um juiz pode muito bem ser juiz sem ganhar dinheiro nenhum. Imagina ele julgando uma causa de milhões de reais. E ele ser provocado por uma das partes para dizer o seguinte: olha, a gente não precisa de tantos milhões. Pode ficar com uma parte para você. Olha o risco que você corre num sujeito que eventualmente tem que pagar a sua conta no final do mês, o aluguel, a escola do filho, etc. E uma proposta desse tipo no ouvido dele, quando ele não tem remuneração nenhuma. Eu acho complicado. Eu acho que a gente tem que fazer com que as funções que são de representação e de responsabilidade terem exata dimensão do que a pessoa está fazendo. Eu não acho que esse caminho é o mais correto. Posso discutir o seguinte: 20 funcionários é muito? É muito. 10 é suficiente? Talvez seja. Muito bem, então vamos reduzir isso. Acho que é um sentimento muito grande de você reduzir os excessos, de reduzir as impropriedades, as chamadas vantagens. Auxílio disso, auxílio daquilo, ok. Estou de pleno acordo. Tem mesmo que mudar essas coisas, sim. Mas tem um limite nisso. O limite é de você dar a possibilidade da pessoa desempenhar bem o papel dela. Então, precisa tomar um pouco de cuidado da extensão das mudanças que têm que ser feitas. Você encerrar. Veja só. Tem gente que fala o seguinte: não, vamos enxugar essa coisa para deixar o mínimo possível de pessoas. Ok, esse é um caminho, vai ficar mais barato, o custo vai ser menor. Mas também, um número menor de pessoas, ela é muito mais suscetível a ser um convencimento. Eu preciso convencer muito menos pessoas para o meu objetivo. Quando tem mais pessoas, para o meu objetivo ser convencido, eu tenho que tratar com muito mais gente. Eu não sei, eu acho que esse sentimento de que nada vale, que a política e os homens públicos, de modo geral, são ruins e nada funciona, isso não contribui para a melhoria do país. O que contribui para a melhoria do país é uma participação maior e fazer uma depuração. Quem não serve, saia. Quem não serve, saia. Quem serve, fique. Você tem o poder de escolher quem é o seu representante. Você tem o poder, você tem uma empresa jornalística que pode muito bem fazer isso. Escolher bem as pessoas, dizer, apoiar aqueles que podem, que devem ser apoiados, e não apoiar aqueles que não têm que ser apoiados. Generalizar e colocar toda a coisa como ruim, eu acho que não é bom. Quero pedir aos senhores a compreensão devido ao horário que nós estamos adiantados ao espaço. E quero pedir permissão para vocês fazer uma pergunta que não fizeram até agora e gostaria de fazer a pergunta para os dois candidatos, na área federal e na área estadual, sobre a educação.
A educação em todos os seus níveis, né? Política, cultural. É inadmissível a gente ver uma pesquisa, como eu vi essa semana, onde 30% da nossa população não tem conhecimento político e ainda quer eleger um presidiário. Como a gente pode fazer para acabar com esse percentual de 30% e baixar para zero? Bom, primeiro eu queria fazer eu acho que a educação é uma coisa que eu peguei bastante agora. Eu tive a sorte de ter o amparo aí de trabalhar na Aline um bom tempo. Eu queria até agradecer, sabe, Mário? Assim, eu vi o legado que o seu pai deixou para a questão do Estado e a legalidade na educação do Estado, né? O que eu falei, uma secretaria com 30 bilhões, gente, 200 mil professores, 5 mil escolas, é a maior secretaria da América Latina na educação. O outro lado, a melhoria da educação está também na qualificativa do professor. Tem coisas que eu sou pontual. A gente tem um sistema de avaliação que é o Saresp. Eu não sei a colocação, fui ver o orçamento, 500 milhões para o Saresp. Eu acho que o Estado de São Paulo tem bons índices de avaliação. Isso que leva o Estado a andar para frente, né? A gente tem essas pesquisas, são bem interessantes, né? E qualificam o Estado para fora. Mas o Saresp, enfim, é um programa do orçamento público que eu acho que dá para tirar um pouquinho, enxugar um pouco a máquina. Falei até com o secretário Naline na época. A reestruturação, estou falando do Estado de São Paulo, né? A reestruturação, por exemplo, a gente tem 5 mil escolas, metade, o próprio secretário na época avaliou 1.100 e poucas escolas com a metade do uso, né? Não por uma questão porque não usa e não quer. Não, a gente precisa investir mais na escola. Fala-se muito de tempo integral na escola. Para ter tempo integral na escola, fora essas 1.000 que a gente precisa ter mais professor. Então, educação para mim, na época que eu estudei no Fernando Dias Paz, e o que eu aprendi agora vendo o nosso alunato trabalhando num programa que a gente teve, que é o Minha Escola é o Canal, 1.000 e poucas escolas trabalhando sem ganhar nada, naquela questão do aluno ser valorizado pelo um concurso que a gente fez, um concurso que o Estado reconheceu com diploma. A gente tem que dar mais viabilidade para o professor, primeiro, de todos. É aquele que cuida do nosso filho quando a gente não está. Deixa ele lá, né? Deixa na mão da escola. Aliás, a Constituição fala muito claro nisso, no 205, fala que é dever do Estado e da família. Às vezes a família deixa os seus entes para ficar na escola e esquece que ela tem a obrigação de acompanhar isso. A educação tem que ser participativa, né? O país inteiro a gente passou pela recessão, meu pai passou pela AI-5, né? A gente teve problema ali, travou-se todo um problema ali com a sociedade, a gente foi educado de uma forma diferente, né? Pouco mais fechado, não se aprimorou a educação do Estado, não se valorizou o professorado, mas não é só na questão do subsídio financeiro, que isso importa, mas de valorizar aquele professor. Na minha época, ser professor que eu era pequeno, nossa, entrava o professor na sala, a gente jurava a bandeira, uma coisa diferente. Primeiro de tudo, a educação tem que valorizar aquele que cuida da gente, que é o professor. E, evidentemente, na questão orçamentária, você vê, 30 bilhões não é uma quantia pequenininha, né? No governo federal, a gente teve uma reestruturação do ensino médio, aumentou-se as horas, mas se está se falando muito na base curricular, se vai ter 3 ou não, ficou para 3 modalidades, 4 modalidades, os municípios têm que adaptar isso, a gente está reestruturando. Mas enquanto a gente não repensar no professor e no aluno, família e no Estado também ajudar nisso, que não é só o Estado que faz, a educação não vai sair da onde a gente está, né? A gente tem que assumir essa responsabilidade de parte de cada um de nós. Agora, a questão orçamentária, eu fico horas aqui, que eu conheci a base da estrutura, horas discutindo a educação. Mas o principal é isso, é dar valor no que a gente tem em casa, que é o futuro dos nossos filhos, e nos professores que tomam conta dos nossos filhos que estão ali na escola pública. E esse sim tem um sangue danado, porque está dando aula nessa etapa, do jeito que está tudo o Brasil, hoje está bem difícil. Eu acho que a gente tem um bom exemplo de escola pública eficiente, que é a escola universitária. A universidade pública funciona e funciona muito bem. As melhores universidades que nós temos no país são públicas. Bem, esse é o exemplo que a gente tem que fazer com que o resto da educação tenha essa oportunidade. Por que a escola pública, as faculdades são boas?
Você tem profissionais e professores qualificados, doutores, etc., conseguem ter uma remuneração compatível à atividade que eles fazem. Esse vai um pouco ao encontro do que eu tinha falado anteriormente. Você vai diminuindo a qualificação da pessoa, vai dando uma remuneração menor, aquelas pessoas vão procurando outras atividades e vão largando uma atividade nobre, como é de ensinar, para fazer outras coisas. Então, você ter uma boa remuneração, um melhor preparo dos professores também, porque a gente percebe uma deficiência clara no preparo deles, e também alguma coisa na área pedagógica, da quantidade de alunos por sala, enfim, tem algumas coisas que podem ser mudadas por aí também. Isso tudo, volto a dizer, vai de investimentos. Se o Estado não tiver dinheiro capaz para fazer mais investimentos, a gente vai ter sempre uma escola mediana, né? Melhora um pouquinho de um ano para o outro, piora um pouquinho de um ano para o outro, mas ela nunca vai atingir o nível que as universidades atingiram. Então, investimento nos profissionais, investimento no conhecimento, investimento nas estruturas. Eu tenho certeza que a partir daí a gente pode avançar muito na área de educação, muito. Eu fiz até a reportagem, eu me lembro do governador entrando numa sala de aula, vou deixar falar, só porque isso eu não posso deixar passar, e ele falando, cadê as carteiras daqui, cadê não sei o quê, que isso que tem que ser feito, olhado de forma pontual, né? Desculpa. Mais umas perguntas para os candidatos, né? E depois as considerações finais. Fala, companheira. Então a Graça Cília de São Caetano do Sul, não é isso? Então, por favor, vamos lá. Bom, boa tarde, é uma grande honra estar aqui, muito obrigada. Uma pessoa tão ilibada como o Dr. Mário Covas Neto e o senhor Walter, muito obrigada pela oportunidade. A minha colocação é realmente em relação à educação, né, porque hoje nós estamos vivendo o contexto totalmente errado. Então, assim, hoje a gente cria o adulto funcional, ele nem ao menos sabe ler, nem escrever, nem fazer conta. E é um problema seríssimo. E hoje contamos também com uma grande invasão de pessoas que vêm de fora, mas eles vêm com 2, 3 idiomas. E aqui no Brasil estamos falando apenas o português e erroneamente. Então, assim, como inserir dentro do contexto que se exige hoje o inglês até o espanhol, para que você tenha inserção dentro do mercado e uma colocação diferenciada. Nós não estamos tendo oportunidade. Então, assim, como resolver um problema tão sério, porque todos os países que se levantaram, inclusive a Finlândia, começou a focar na educação. E essa é uma das grandes lutas que a gente vem tendo dentro do nosso país. Transformar nosso país e, como ele mesmo colocou, a inversão de valores, né? Eu também eu concordo com ele a hora que ele falou a respeito do concurso público, porque, assim, tem pessoas que se acomodam, usam de forma equivocada esse poder que tem, inclusive dentro da política. Isso está acontecendo muito, é um cenário muito diferenciado, que eles usam o poder para diminuir a ascensão das pessoas em relação à cultura, ou então em relação ao próprio poder, porque hoje nós temos que eleger e voltar em pessoas novas, com ideias novas, não só pelo partido, mas pelas pessoas, pelo que elas representam. E eu conheço o Dr. Mário Covas Neto, tenho uma grande honra de estar aqui com ele. Assim, ele tem o meu carinho, o meu voto, a minha expressão e de toda a minha família e de São Caetano do Sul para cá. E eu sou muito grata ao Presto por ter me convidado a estar aqui. Muito obrigada. Passo a palavra. Só agradecer aqui essa manifestação de carinho que você tem. Não é a primeira vez que ela demonstra esse carinho, eu fico muito feliz, muito honrado. Dizer que para a gente, para mim, que sou vereador e que pretendo ser senador, para o Walter, que será nosso deputado estadual, de novo, a participação das pessoas no mandato, a participação das pessoas no desenvolvimento do mandato é absolutamente fundamental, até para você nortear o teu rumo. Não é fácil, sabe, Walter, você ficar lá, haver um tema que não é um tema da sua intimidade para votar. E você está convencido que o voto é numa determinada direção.
Se você não tiver gente que te apoie, que esteja atento para te ajudar a tomar a decisão correta, você pode eventualmente, equivocadamente, por falta de informação, por mais estudioso que você é, e eu sei que você mas é um tema específico que você acaba não aceitando. Vou dar um exemplo, que é o exemplo da moda aí, a questão dos javalis. A questão dos javalis, que veio o negócio de permitir a caça, e aí veio uma reação muito grande de órgãos de proteção dos animais, porque afinal, como vai caçar? Bem, mas aí você vai ouvir o pessoal lá no interior e você vai começar a entender o que está acontecendo. O javali é um animal que se reproduz com muita rapidez. É um animal que não é nativo do país e foi introduzido aqui, sei lá como, e que ele não tem inimigo natural. E ele destrói as lavouras e as coisas, tal qual uma praga como é que chama? Gafanhotos. Tal como gafanhotos. Então acaba criando um grande problema. Quando houve uma intenção de permitir a caça, era para você reduzir o número, porque agora você tem bandos imensos andando pelo interior. É uma coisa impressionante mesmo. Outro dia eu vi um documentário que falava em relação aos lobos nos Estados Unidos, e que em determinado momento, lá exatamente o contrário. Os lobos, como eles atacavam algumas pessoas, ou nas fazendas, alguns animais, foi permitido também a extinção do lobo. Mas o lobo era local. Bem, e houve a extinção. A partir daí, os animais que era da sua fonte de alimentação, não tinham mais o predador. E eles começaram, então, a não percorrer as distâncias que percorriam antes, fugindo dos lobos. E ao não fazer isso, você começou a ter uma série de consequências da natureza, você teve problemas de desassoramento de rios, você teve uma série de problemas a ponto de ser reintroduzido o lobo novamente no país. Ou seja, veja só que, eventualmente, a entrada ou a saída de alguém na cadeia alimentar, não, mas a cadeia de sistema todo natural acaba complicando todo o próprio sistema. Então, numa situação como essa, você pode acabar votando deste ou daquele jeito. Você tem argumento para votar a favor e você tem argumento para votar contra. E você tem que estar muito claro que a proximidade da tua base eleitoral, dos teus eleitores, do que de fato eles pensam. E de que maneira você pode tomar a decisão com base e a decisão que seja mais correta. Desafio, né? Tem mais um? Boa tarde, meu nome é Jefferson, sou amigo do Dr. Walter, conheci ele através do aplicativo, que eu sou motorista de aplicativo. E a minha pergunta é referente à saúde, né? Que, como eu sou motorista de aplicativos, eu ando levando gente para os hospitais, chegando nos hospitais, não tem atendimento. Posso estar referindo a 2 hospitais da Zona Norte, que são Mandaqui e o Hospital da Cachoeirinha. Eu queria saber como que isso pode ser resolvido, porque pessoas têm para trabalhar, só que elas não trabalham lá dentro porque falam que não são remuneradas. Tem jeito de acabar isso? Vou só falar do Hospital do Mandaqui, porque a gente fez uma reclamação lá outro dia. Me senti até mal, viu? Porque a gente, no pronto atendimento, eu escutei ali de uma situação muito difícil e tal, a gente terminou reclamando para o Ministério Público e parece que a questão da gestão lá, a moça foi afastada, né? Foi afastada e tal. O Mandaqui é um hospital emblemático, é um hospital do Estado. Ele, inclusive, faz a cirurgia da bariátrica, né? Com o Cisenaldo, que é o diretor nosso da UAB, referendado no estado inteiro. Mas falta muito olhar administrativo ali, porque os médicos até que eles atendem bem, como todo sistema público de saúde, tem defasagem por conta do investimento também, né? É uma bola de neve essa história. Mas
A história principal que a gente até discute muito é os repasses do SUS, né? Quando a gente pensa uma coisa mais ampla, se vê que o Estado empenha, são 22 bilhões de reais na saúde, mas tem o sistema SUS também que remunera com a tabela muito mal o médico e a distribuição dos insumos internos. Então é uma reestruturação toda, pensando não só no Estado, também como na saúde federal, né? E se a gente vai ficar falando de saúde aqui, da questão do dinheiro que se gasta na saúde, é muito dinheiro. Para você ter uma ideia, a gente tem um estudo, eu ajudei o Edson Aparecido nas questões do orçamento público, né? E eu vi a distribuição do SUS, que quando vem de lá para cá, o Padilha até discutiu comigo uma vez, eu falei, não, eu não tenho gestão, ele foi ministro, né, da saúde. Não assino, não, ele é o que assinava, mais 2 entidades. No repasse que vem para São Paulo, às vezes não vem de forma equânime, por isso a gente fala do prontuário único. Toda hora se fala, porque prontuário direto ao paciente, mas é para otimizar custo, né? Só aquele pronto atendimento custa R$100. Isso é um absurdo, é a média de R$100. Mas você distribui para 600 pessoas que é atendida nesse hospital e 6 mil nesse, quase a mesma verba. Não tem esse olhar clínico. A prefeitura até que dá um trabalho mais pontual nesse aspecto, mas o Estado é muito grande, você não tem um sistema unificado. A gente também tem um sistema da própria PM, às vezes, que tem esse tipo de problema. Tem que unificar os sistemas. Então eu bati muito do prontuário único. Agora eu escuto todo mundo falar nisso. Será que essa proposta, né? Eu escutei todo mundo falar prontuário único e tal. É uma forma de otimizar um espaço. A gente começa pela beirada isso, né? Esse é um problema pontual, como tem também, como o Mário falou, na educação, né? Você tem que pagar bem e ter estrutura. É um problema de rever a questão não só orçamentária, mas também da estrutura de quem administra. No caso, infelizmente ou felizmente para os outros, a pessoa foi afastada. Não é bonito de falar isso, mas vamos esperar que agora esse hospital ande melhor, ali que atende muito ali o pessoal. Tem hospitais que já não tem esse problema, né? Eu fui bem atendido, que nem eu falei, Mário, posso dar um testemunho aqui do trabalho que vocês fazem na prefeitura, porque eu fui atendido por um hospital municipal, que foi o Arthur Saboia, fui operado de emergência, eu entrei ali, a minha operação foi um sucesso, fui bem tratado, como que estava ali no andar também foi. Não tem televisãozinha, não tem toda hora ali um negócio mais bonitinho, tal, mas foi bem tratado, muito bem tratado, foi muito bem tratado. Então, e os senhores estavam ali também. E o caso da PM também, que trata muito bem. Então, pessoas há. É que a gente precisa identificar os problemas e tentar sanar eles. Eu acho que saúde, em grande parte, além de investimentos, obviamente, você tem um problema de gestão. Você vê uma coisa assim, enquanto que a educação claramente é definida que o município cuida da pré-escola, o Estado cuida do ensino médio e a União cuida do ensino superior, no caso da saúde não é assim. Você encontra hospitais municipais, estaduais e nacionais. Você encontra, há uma competição não, há uma concorrência de esferas de poder e que nem sempre está alinhada. Além disso, você tem coisa de gestão assim, você vai num posto de saúde, eventualmente você não encontra remédio. No outro você encontra o remédio, mas não tem o médico. No outro você tem as duas coisas, mas o exame não dá para ser feito ali porque não tem a máquina. No outro tem a máquina, mas ela está quebrada. Enfim, cada um tem um problema diferente. Não é o mesmo problema em cada lugar. Então, imagine o seguinte, a gente até propôs um projeto de lei lá de você ter uma linha direta com a ouvidoria da Secretaria de Saúde, para as pessoas poderem fazer a reclamação direta. Imagine só, você não ter o remédio num lugar e ter sobrando num outro posto de saúde. Se você tiver uma gestão mais eficiente, você pode tirar de um e colocar no outro de tal forma que os dois tenham. Você tem coisas assim, conto sempre isso. Quando eu fui candidato pela primeira vez, fui visitar o Resgate aqui. O Resgate é um sistema feito e financiado pelo Ministério da Saúde, num convênio com o município que acaba dando a estrutura, mas os funcionários são pagos pelo Ministério da Saúde.
Bem, o rapaz lá acabou de me falando que tinha, numa sala encaixotado, um berço de prematuros, que ele não tinha utilidade, estava lá numa caixa. E por que estava na caixa? Por que estava lá? Porque provavelmente, eu não sei a razão, mas acredito que tenha sido o seguinte: o Ministério da Saúde faz uma compra de vários berços desse tipo e faz uma distribuição pelo Brasil inteiro. Era a parte que cabia a São Paulo ou a essa unidade em São Paulo. Aqui não estava numa caixa sem uso. E certamente no outro lugar do país estavam precisando desse equipamento e ele estava aqui parado. Ou seja, tem um problema de gestão muito claro, muito claro. Então, e pior, na área de saúde é bem isso. Onde funciona razoavelmente, como funciona razoavelmente, as pessoas vão lá. E aí começa a não funcionar tão bem porque tem um acúmulo de pessoas. É difícil, essa é uma solução bem difícil, mas eu acho que você tem que ter, primeiro, uma gestão de saúde muito mais municipalizada, você empoderar o município e dar recursos para ele fazer isso. Segundo, ter uma gestão mais eficiente, mais clara, sem tanto desperdício. E, obviamente, você ter mais recursos para você ter uma malha de atendimento maior. É preciso investir na prevenção. A gente tem muito as coisas, o hospital serve para você corrigir um problema que, eventualmente, detectado antes, nem precisaria da pessoa ir até lá. Nosso candidato senador Mário Covas, as suas considerações finais sobre o evento. Obrigado a vocês aí por estar até agora com a gente aqui. E vamos ouvir agora os dois, as considerações finais aí do nosso evento, ok? Bem, só para agradecer a vocês a paciência de ouvir a gente aqui, enfim, dizer que eu espero que o país possa, depois de tanto tempo de incerteza, de inseguranças, que ele possa viver um outro momento, um momento mais feliz, de fato de crescimento, e que o país deixe de ser o país do futuro e passe a ser um país do presente. Esse é o meu desejo. E agradecer muito essa oportunidade. Eu não sabia que o evento ia ser desta maneira. Achei que ia ser um lançamento da tua candidatura aqui, uma coisa assim. Ótimo. Eu não me preparei, talvez eu até conseguisse chegar no horário combinado e não me atrasado. Desculpe. Mas eu achei que aqui seria uma festa, uma confraternização do início da sua campanha. É também isso. Mas essa oportunidade, para mim, é muito boa, porque dá a chance da gente dizer o que pensa, dá a chance da gente conversar, ouvir também a opinião das pessoas, enfim, e nos preparar melhor para o embate que está aí pela frente, tá? Desejo muito sucesso para a tua caminhada, desejo que você consiga chegar lá e que você faça a diferença na Assembleia Legislativa. Obrigado, pessoal. Peraí. A Mariana, que trabalha comigo, está me lembrando que é Mário Covas 191. Obrigado, Mário. Eu queria agradecer, vou deixar as considerações finais para Mário. Queria agradecer muito o Denis, está aqui, o Presto, a Paula Cilione, o Jefferson que veio aqui, está ali o Walter que saiu lá do ABC para cá, a Mariana, enfim, né? Estou aqui o Walter, do nosso xará que está aqui, né? Denis, querido, que está abrindo espaço maravilhoso. Meu Deus, né? Sandro, se eu começar a falar nomes aqui, eu vou esquecer alguns, porque, na verdade, tem um monte, né, de carinho, né? O Presto Borges, né? Vou fazer listinha depois que eu vou falar. Mas o mais importante é que vocês, sabe, eu penso assim, essas pessoas queridas aqui vieram escutar o que a gente pode fazer, né? Qual seria o caminho melhor, discutir política pública para essa pessoa que está hoje sem esperança. Fui candidato a governador e pensava assim, puxa vida, é um orgulho, né, ser candidato. Sim, é um orgulho, eu tenho esse orgulho até hoje. Mas é duro escutar na rua quando as pessoas não acreditam mais na gente. Você estava passando na Lava Jato, tal. A única coisa que eu tenho da Petrobras é a gasolina no meu carrinho antigo, né? Mas é duro escutar isso. Todo mundo precisa da política para poder fazer evoluir a democracia. A gente não passou num sistema, né, que teve
Ulisses Guimarães fez a Constituinte, teu pai brigou tanto para estar aqui falando pelo Estado, você lutou tanto para não se ter uma política pública que as pessoas pensem. Esse evento, eu não pensei ele como lançamento. Eu pensei nele, fiquei assim, sabe, Maneira, fiquei assim, super feliz de você vir. De poder passar aqui para quem nos vê na internet, para quem vai nos assistir depois, que tem gente de qualidade preocupada, que não é aquele chavão de ficar batendo, né? Ah, o sujeito, lançamento e tal. Mário fez isso hoje. Quanto tempo ele ficou aqui? Né? A gente teve o Benco discutindo proposta para vocês, que estão aqui para fazer pergunta, porque isso sim é debate, não aquele que eu passava nas emissoras, porque ninguém fala em 30 segundos de saúde, né? E para esse pessoal que quer ter uma diferença, quer ter o que escutar, e você tem muito o que falar, né? Por história de DNA, por trabalho que fez. Por isso que a sua representação, estou me dirigindo a você, que é o Senado, que vai ficar lá discutindo o nosso Estado, falando do que vem de lá para cá de orçamento, trazendo o que o Estado lá no orçamento público, o que a gente dá para o Brasil. É importante da pessoa que tem consciência de família, que tem consciência na prefeitura, que ajudou todas as campanhas do seu pai, trabalhou como secretário, trabalhou assim, tem trabalho público e sabe como gerir. Está aí. Tudo que você respondeu, eu com certeza lhe digo, se eu fosse lá para 2014 e tivesse um sujeito, um candidato que nem você, não tinha para ninguém. É verdade, tem que ter consciência. Ele sabe onde tratar. E a gente tem que tratar disso agora. A gente tem a oportunidade de estar na internet, de mostrar que tem candidato com qualidade. Não é o que a imprensa produz, não é o que a minutagem produz desse sistema partidário, né? É que tem gente que quer trabalhar para o povo, tá? Em essência. Isso eu concordo. O nosso governador atual, né, o Márcio França, ele que me convidou para entrar no PSB, depois fui para o PHS. E eu percebi que ele tem qualidade no debate também, sabe de estrutura. Então a gente precisa ter representação, que nem você, para nos defender ali, porque nosso é o maior orçamento, é isso que eu entendo, tenho me primado a entender, e a gente precisa ter representação no Estado de São Paulo para fazer frente. E rezar para que esses próximos anos a gente consiga botar um pouco em ordem. Eu queria estar no seu time, eu agradeço de você estar aqui. Eu fiquei muito feliz, ele disse, então, Walter, eu vou, tal, e porque foi uma das pessoas, e olha, eu vou falar, para sair de uma campanha governador e depois ter o amparo, o respeito, o Mário Covas me deu isso, eu fui lá, sempre fui escutado, e a prova está aqui, você está aqui comigo para a gente discutir, para que esse pessoal que está aqui, meus amigos, e o pessoal que está na internet vendo, em trazer um sistema que a gente possa dizer, não, olha, tem política de essência com qualidade. Queria te agradecer muito, viu, esses meus amigos que ficaram aqui, que foram questionadores. Ser amigo é isso, é falar o certo e o errado e fazer a gente crescer. Isso foi muito bom. Obrigado, Mário, obrigado. 191, não é isso? Para o Senado.